Será que está chegando o fim dos podcasts brasileiros? Cara, esse assunto muita gente está falando, Ryan falou sobre, eu vou mostrar aqui. Ryan falou sobre, Gorgonoid tem um ranking que mostra a queda dos podcasts. Esse cara aqui fez um vídeo, estratégia para salvar um podcast, é um vídeo de 40 minutos, 40, 50 minutos, falando várias coisas em que os podcasts erraram, sobre a demissão, sobre a demissão do Sacane do Flow, ou sei lá, o fim do projeto, várias outras coisas. O cara fala da perspectiva de empresários mesmo. Ele mostra aqui várias outras pessoas falando sobre fim de podcasts aqui também. Tem várias outras pessoas prevendo aqui que os podcasts estão em queda, beleza? Tem um vídeo grandão do Gorgonoid falando. O Ryan fez esse vídeo aqui. O maior erro da geração... Não, cadê, rapaz? O maior erro do Flow Podcast foi um vídeo aqui, ó. Tá nessa outra tela aqui. O maior erro do Flow e do Ryan também. Cara, é um vídeo muito sensacional. Vai ser um vídeo muito sensacional que eu vou falar aqui. E pra você que não me conhece, meu nome é Antônio Carlos. Eu falo sobre a criação de conteúdo. E eu ensino pessoas a criarem conteúdo de forma que você crie canais no YouTube, aparecendo ou não aparecendo, mas de forma que você crie um projeto para sempre. Crie um projeto que você não seja um projeto defasado. Óbvio que qualquer projeto você tem que sempre ver a tendência, porque a internet muda muito rápido, você sempre tem que estar inovando. Mas existem projetos que, se você não souber criar, você pode inovar o quanto for, você vai perder. Entendeu? Esse projeto ele vai ficar defasado por causa do modelo. O modelo do canal. O modelo do canal ele vai defasar, beleza? Com o tempo. Então, se você souber criar, você sempre vai poder inovar e não vai perder de vez o seu projeto. Cara, resumindo o que esse cara aqui falou, resumindo de forma bem resumida mesmo, eu fiz uma cola aqui, uma hora de 50 minutos, uma aula o cara deu aqui sobre podcast, e aí dá perspectiva de empresário mesmo, né? Que é o ponto legal. O cara fala sobre várias coisas, o cara fala aqui sobre o seguinte. Aí ele fala por que os podcasts estão acabando, aí ele fala do desgaste do formato, fala várias coisas que eu vou resumir, que conecta aqui também com o que o Ryan falou ali. Eu vou conectar todo esse vídeo aqui, beleza? Olha só, ele fala do desgaste do formato, que já é um formato que está desgastado. Aí ele usa como argumento que esse modelo aqui, o que acontece? É um modelo de vídeo longo, você entendeu? Um modelo de vídeo longo, você entendeu? Tem muitos podcasts, aí a pessoa, pô, caramba, mais um podcast, nossa, você entendeu? Mais um podcast, vai surgindo mais podcast, beleza? Aí o que acontece? Outra coisa que ele fala é da produção de esteira de fábrica. O que é produção de esteira de fábrica? São vários podcasts. E aí nessa produção, são vários podcasts que surgem sempre o mesmo formato, né? Aí essa produção de esteira de fábrica faz com que você precisa de muitos convidados para fazer views. Outra coisa, eu vou falar de forma bem resumida aqui, velho. Vão lá no vídeo do cara, porque o vídeo do cara é sensacional. Ele vai falar muito mais detalhadamente. O cara fala muito bem, ele explica muito bem, de uma maneira fera demais. O cara explica de uma maneira sensacional. O cara é muito bom de explicação, você entendeu? O cara é muito bom de explicação, ele explica de uma maneira sensacional, que eu tô só resumindo aqui. Então, ele fala da produção de esteira de fábrica, que aí você tem muitos podcasts, e aí você precisa de muitos convidados para você fazer views, para poder você conseguir fazer views, e aí, consequentemente, você ter dinheiro, você ter marcas, patrocínio, AdSense, para você gerar dinheiro, né? Então, muitos convidados e acaba que o cara que vai entrevistado não tem tempo de se preparar, porque, e além de ser muito convidados, são convidados diferentes, são convidados distintos, totalmente aleatórios. Um dia vai um cara que adestra cachorro, outro dia vai um cara CEO de uma grande empresa, você entendeu? Então é um formato muito generalista, é um formato muito, não é focado em um nicho, beleza? E aí esse formato
Quando a pessoa descobre, quando um podcast descobre que alguém dá muita view, aí esse alguém vai em outros podcasts e aí contam a mesma história. E aí as pessoas, ele tá contando lá a mesma história e aí mesma história num podcast, mesma história em outro podcast. E o que acontece? As pessoas já ouviram aquela história, as pessoas não querem ouvir de novo a mesma história. E aí a pessoa a tendência é que o cara vai repetir a história, porque é a história dele, etc e tal. Você entendeu? Inclusive, o Johnny Vicari, ele falou que vai ter. Eles estão acreditando que vai existir um novo projeto, ou um novo formato de podcast que vai coisar. Cara, e eu previ isso. Por que eu não fiz um vídeo isso na época, velho? Vou botar aqui, ó. Eu previ isso, velho. Eu previ isso na época. Eu disse, cara, esse formato de podcast é beleza, mas no momento que isso chegar, que a régua subir, isso aí vai ficar chato. E a ideia que eu tinha de podcast era fazer podcast com pessoas na rua. Não só com pessoas na rua. Eu pensei, cara, o projeto que vai funcionar não vai ser esse. Vai ser o projeto que vai ser o novo projeto. Ou você entrevistar as pessoas ou na rua ou na casa da pessoa, de empresários que não sejam tipo da internet, empresários que sejam anônimos, entendeu? Eu conheço empresários aqui, todo mundo conhece empresários na sua cidade que são grandes empresários, você entendeu? E aí você iria com algum equipamento entrevistar essa pessoa, ou na casa da pessoa, ou em algum ambiente que a pessoa tivesse, porque você ia até a pessoa, não precisava pagar para a pessoa vir até você, etc e tal. Ou então você fazer tipo Zoom, via Zoom mesmo, uma pessoa na própria casa, um podcast na própria casa, que foi o que o Johnny Vicari fez aqui. E cadê, velho? O projeto eu acho que tá aqui, sei lá, onde é que tá aqui, tá em playlist, sei lá. Ele tem uns podcasts com as pessoas. Ah, não achei não, eu acho que, não sei se é pago, ele fez é tipo via Zoom mesmo, você conversa, o cara conversa com uma qualidade legal da própria casa. Ele fez um Zoom com dois caras aí, CEO de não sei o que. Então, desse jeito. Então esse é um formato que eu acho que ele fez com o Bruno Fagion, que, sei lá, é o youtuber também. Aí ele falou que esses caras só foi possível esses caras fazerem esse podcast com ele porque só toparam porque é um podcast que eles puderam fazer em casa. Se fosse no formato do Flow, que o convidado tem que ir para lá, não iria. E muitos CEOs de empresa não iriam no Flow por causa disso. O cara tem que ir lá, você entendeu? O cara não tem tempo de estar indo lá. Muitos caras são assim. Em casa toparia, mas ir lá já complica. Beleza? Então, eu acho que eu previ isso. Cara, isso é um formato bom. Que eu lembro que eu via os caras fazendo esse tipo de podcast. Era que quando começou os podcasts de mesa, como o cara chama, os caras, quem não tinha grana, fazia um podcast normal mesmo. Só que o problema desse podcast, fazia um podcast assim, tinha você na sua casa, aí você convidava a pessoa, fazia via StreamYard, aquele aplicativo, tipo o Zoom mesmo. Você em casa, você conversando com a pessoa na casa dela, dava para fazer até duas pessoas. Eu via muito a galera fazendo desse formato. Principalmente a galera de Red Pill gostava de fazer desse formato aí. Você entendeu? Os podcasts, o cara em casa mesmo, o convidado em casa. Só que a limitação disso era a questão do. E o cara muitas vezes não tinha um microfone bom, o som saía ruim, a imagem não saía aquelas coisas, você entendeu? Então a limitação é isso, a internet muitas vezes saía ruim, ficava travando. Todas essas são as limitações, você entendeu? Então essas são as limitações desse tipo de podcast. Mas se você conseguir resolver isso, se a pessoa conseguir resolver isso, não, você precisa ter um pouco de internet, acha uma internet legal aí para você fazer, uma qualidade meio boa, bota uma luzinha, você entendeu? Se você, isso que eu pensei na época, se o cara conseguir contornar isso, o cara, antes de fazer o podcast com a pessoa já marca e já fala, você tem uma internet boa, você já vai conduzindo o criador, o convidado, para ele achar um local legal, com a imagem legal, já manda lá umas coisas e já vai alinhando com a pessoa. E um microfone legal. Hoje em dia quase todo mundo tem um microfone mais ou menos, né? Não é possível.
E aí você vai alinhando mais ou menos com a pessoa, para a pessoa achar um lugar legal para fazer esse tipo de podcast, beleza? Então é isso que ele fala, voltando ao assunto rapidamente. Ele fala sobre os convidados repetidos, a mesma história, etc. E as pessoas, existe uma média das pessoas, rapidamente, existe uma média de tempo que as pessoas gastam no YouTube hoje. A pessoa sai para trabalhar, chega em casa, tem uma média de tempo que a pessoa gasta de tempo no YouTube. Qual é essa média de tempo? A média é 48 minutos por dia, beleza? 48 minutos por dia. E aí a pessoa, o cara que faz que tem um podcast, que é um vídeo longo, formato de vídeo longo, ele não concorre só com o podcast, ele concorre também com a galera do 30 por 1, ele concorre também, mas com a galera do 30 por 1, que é um formato longo também, que é Aí ele fez uma correlação bem legal. Cara, o cara é fera demais, ele fez uma correlação bem legal. Você chega em casa, tá cansado, você vai assistir um vídeo longo, você tem 48 minutos para assistir, que é a média das pessoas no YouTube, média que as pessoas ficam no YouTube por dia. Aí você tem a Martina lá debatendo por que é bom fazer, criar conteúdo mais adulto. Aí tem lá outras, aí tem lá aquele formato 30 por 1, que tem 30 meninas lá que estão com os rostos escondidos, os caras tentando, ou então aparecendo mesmo, tentando convencer quem é que faz suruba, quem não faz suruba, você entendeu? Qual que o cara vai clicar? O cara vai clicar nesse ou vai clicar no Igor entrevistando o carinha lá, biólogo que faz não sei o que? Claro que o cara vai clicar no formato do 30 por 1, né? Mas, cara, o cara é fera demais, ele fez várias correlações e tal. Mas a parte que eu mais gostei não foi essa parte aqui. A parte que eu mais gostei foi a parte que ele fala sobre a questão técnica do negócio, a questão de negócios mesmo. Questão de negócios. Que foi que ele estava mostrando uma queda dos podcasts. O podcast está caindo, o Podpah caiu 43%, o Flow 22%, segundo ele. Mas aqui são números brutos, são números que ele fez contando podcast que tem vídeo shorts. Ele contou total, views total, então dá uma diferenciada aí. O Inteligência Limitada caiu 50%, os sócios 83%, até o Joe Rogan caiu 18%, beleza? E aí ele faz uma crítica lá sobre o podcast. Cara, tem muita coisa que eu deixei para trás aqui. Lá vocês vão assistir o vídeo do cara que vocês vão ter um conhecimento bem legal. Ele fala também, ele fala do Podpah, você entendeu? Ele faz uma crítica ao Podpah, que tem uma mega estrutura, eles investiram numa mega estrutura e para ele não faz sentido. Beleza? Para ele não faz sentido porque a conta não fecha. Antes de uma coisa que eu já ia esquecendo também, ele fala que o problema dos podcasts é que tem um alto OPEX e um alto CAPEX. O que é um alto OPEX? Um alto OPEX é um alto custo para operar. Você entendeu? Você precisa de pessoas, tem um cara que fica mexendo na câmera, o cara que fica lá no computador, o cara que fica, entendeu? A pessoa que limpa. Tudo isso aí é OPEX. E o alto CAPEX é o que você precisa. É câmera, você tem que comprar câmera, você tem que comprar uma mesa, um espaço, um estúdio, várias câmeras, vários microfones, mesa de som, computador bom, não sei o que. Tudo isso aí é CAPEX. Você entendeu? É o que você precisa investir. E já que você precisa investir muito, você precisa ser muito eficiente nesse investimento. Você precisa ser muito bom. E é uma coisa que eu vou falar mais lá na frente. Sobre o fato de não ter... De ele achar que os caras não investiram muito bem. Teve alguns erros ali. Ele vai explicar em alguns erros que o Igor deu uma vacilada ali. Esse cara aqui vai falar que o Igor deu uma vacilada ali algumas coisas. Não sei se é o Igor, não sei quem que cuida dessa parte, mas beleza. Você entendeu? Outra coisa que ele falou também é que sobre o projeto do Sérgio Sacani é que o Sérgio Sacani é um ativo e é um influencer. E aí o que acontece? Ele explicou que o Sérgio Sacani, como influencer, a audiência tá lá por causa dele. Então deveria existir. Cara, eu tô falando bem por alto, viu, velho? Deveria existir um contrato com o Sérgio Sacani. Como o Sérgio Sacani foi quem mais saiu na vantagem, porque ele não obrigatoriamente tinha compromisso, tinha comprometimento no negócio, no Ciência Sem Fim. Você entendeu? E ele era um ativo, então a audiência estava lá por causa dele. Então, se ele for embora, o Igor que sai perdendo.
Entendeu? Se ele fosse embora, o Igor saía perdendo. E aí ele conseguia audiência, conseguia crescer, conseguia alcançar muito alcance, e aí no fim levava o povo embora. Ele deveria que tinha que ter um contrato muito bem amarrado, causa de não compete, você entendeu? Essas coisas aí que ele explica. Ele deveria oferecer um formato lá que o, o Sérgio Sacani trouxesse os seus negócios para dentro de uma holding. Essa holding seria o Ciência Sem Fim, e os outros negócios do Sérgio Sacani ficassem embaixo dessa holding. Não sei se ele ia aceitar isso, mas beleza. Era uma proposta. Outra coisa aqui, porque aí faria o Sérgio Sacani ter mais comprometimento com o podcast, né? Muito foi se falado que o Sérgio Sacani teria que sair para fazer outras coisas, etc e tal. E um podcast que precisa da presença da pessoa, se a pessoa tá lá, e se os convidados estão lá principalmente por causa do Sérgio Sacani, se o Sérgio Sacani não tá apresentando o podcast, obviamente as pessoas não vão para lá, né? Mas beleza. Aí ele voltando sobre o Podpah rapidamente, ele fala que o Podpah é um grande modelo de mídia, e eles, apesar de ter investido em várias paradas, um galpão enorme, etc e tal, estão em queda. E ele fala que não faz sentido. Ele fala que acha que alguma grande empresa aí comprou o Podpah para fazer um braço ali, que eles estão entrando muito nessa parte social para fazer um braço ali mais voltado para entrar para a parte social, que conversa com o público, público que essa grande empresa não consegue conversar mais com esse público jovem, com o público majoritariamente de esquerda, para entrar para política, para fazer. Não é uma coisa que traz retorno financeiro, mas que traz que é uma coisa voltada para trazer um retorno político, vamos dizer assim, né? Para entrar, para usar como para conversar com esse público, para mais para política, etc e tal. Inclusive ele falou que não se surpreenderia se o Mítico e o Igor se candidatassem para alguma coisa, vereador, etc e tal, no futuro. Ele acha que essa grande empresa comprou, e o Mítico e o Igor estão lá só para cumprir tabela, né? E aí, voltando, cara, eu tô reduzindo bastante aqui, para não ficar tão grande. Lá você vai ter muita intensidade de detalhes, o cara vai explicar direitinho. Mas aqui eu tô fazendo um resumo, que às vezes a pessoa quer também um resumo, etc e tal. Resumo muito bom. Mas esse resumo não tá legal, não tá dos melhores, que é a primeira vez que eu faço um resumo assim, mas a tendência é melhorar. O seu primeiro produto tem que ser, tem que faça e melhore depois. Vamos lá. Aí o que ele fala em relação ao outra coisa que ele fala que eu gostei demais sobre o podcast do Igor, é que ele falou que ele analisou lá e deu olhada e viu que as cadeiras eram umas cadeiras, sabe? Ele falou o nome das cadeiras lá, que é muito cara, e existem cadeiras tão confortáveis quanto, que não precisaria dessas cadeiras, você entendeu? Ele acha que não seria talvez, não sei se ele falou que não sabe, mas às vezes por o Igor ser sozinho e o Igor, entendeu, ter que fazer a comunicação e às vezes gerir também, às vezes ele acredita que não estava sendo muito eficiente a gestão ali do negócio, beleza? E é uma coisa que vai de encontro justamente com o que o Ryan falou aqui nesse vídeo, que é um vídeo muito bom, que ele fala o seguinte, que o grande erro dos podcasts é trazer CEO de grande empresa. O CEO de grande empresa, eles não conseguem perceber quando as pessoas estão encostadas. Você entendeu? O cara numa grande empresa, as pessoas estão, você entendeu? Sem trabalhar muito, e aí tem uma pessoa aqui no comentário que fala que o Flow tinha 100 funcionários, aqui no vídeo do Ryan, viu dizer que o Flow tinha 100 funcionários e tinha gente sem função. Você entendeu? Que confirma basicamente a tese daquele cara lá, que fala que provavelmente não tem uma gestão muito boa aí do podcast. Nos podcasts no geral, eu acho, viu, velho? Aí, outro problema de ter uma empresa muito grande é a dificuldade de tomar decisões rápidas. E na internet você precisa tomar uma decisão muito rápido. E quando é diferente você tomar uma decisão, ele faz até uma analogia com lancha e transatlântico. Uma lancha vira rápido, um transatlântico demora um tempão. É a mesma coisa de uma empresa grande. Então transformar o podcast numa empresa enorme não é uma boa. E voltando rapidamente, o que uma coisa que eu já estava esquecendo, que esse cara que fez a análise aqui do Flow falou que
O problema da queda dos podcasts é principalmente ser generalista, trazer pessoas aleatórias. Principalmente, ele falou, bateu muito nessa tecla. Pessoas aleatórias. Um dia é um. E ele trouxe alguns podcasts que estão crescendo, que são podcasts que focam em um único nicho, que são os Irmãos Podcasts, o All In Podcast e o Primo Cast. Que ele fala que são podcasts que se mantêm fiel a um nicho. Ele traz pessoas do mesmo nicho. Você entendeu? Tem o Debate, que é um podcast que eu acho que é do BRKS Edu, que fala sobre games. O All-In, não sei sobre o que é que fala, mas os irmãos Dias falam sobre finanças e eles se mantêm. E diz que esses podcasts estão crescendo, segundo ele. Beleza, não sei. Em relação ao Primo Cast, o Gorgonoid fez um comentário na coisa que as views estão muitas porque existe muito short, muita view de short, né? Mas é isso. Eu acho que a tendência dos podcasts é aquele podcast tipo como se fosse via Zoom mesmo, podcast que a pessoa faz em casa. Vi aqui o All In Podcast, é uns podcasts de uns grandes empresários lá americanos. E aí, inclusive, ele entrevistou o Sam Altman. E aí ele fez um questionamento sobre o Sam Altman. E aí esse negócio viralizou. Esse questionamento. E é engraçado que ele falou de uma outra vantagem desse podcast dos caras não dependerem de patrocínio, o cara já ter grana, ou então ser pequeno para não depender tanto de patrocínio. É a questão que você pode ser mais autêntico e falar o que você quiser, né? Você ser um pouco, você falar o que você quiser, né? Ele não botou aspas, mas tô botando aqui. Mas é isso. Eu falo sobre criação de conteúdo, tendências. Na maioria das vezes eu acerto muito, muito, muito mesmo. Eu ensino as pessoas a preverem o que pode acontecer e fazerem canais que você possa perdurar por muito tempo. Canais que você possa usufruir dos seus ganhos por muito tempo. Entendeu?